Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a fase de grupos da Copa do Nordeste. Alguns jogos que não valiam absolutamente nada, outros que valiam muito. Alguns jogos que para uns valiam alguma coisa, para outros não valia nada. E dentro dessa salada de objetivos, tivemos o Bahia. Bora, Bahia, minha porreta. O Bahia, que a torcida está reclamando muito do futebol apresentado, dos objetivos não conquistados. E quando eu digo objetivos para a torcida do Bahia, eu particularmente, eu não tinha perspectiva do Bahia ganhar títulos nesse primeiro semestre. O Campeonato Baiano pode ser, mas aqui eu não quero desmerecer o Campeonato Baiano. Mas o que eu queria do Bahia nesse primeiro momento era uma formação de time para disputar a Série A, na qual a gente viu muita coisa, se falando muita coisa, muito canal do Bahia aproveitando da... Como é que eu vou falar? Da expectativa da torcida do Bahia. Muitos canais que cobrem o Bahia venderam ilusão para os torcedores. Muitos torcedores compraram, né, essa ilusão. Faz parte, eu não estou criticando. Mas tinha que ter um olhar um pouquinho mais atento. Que talvez se a torcida do Bahia tivesse um olhar um pouquinho mais atento, metade das contratações que o dono do Bahia fez não tivesse feito. Talvez não tivesse feito. Então, eu não pensava, sinceramente, em conquista de algum título. Tá? Pode ser até o Campeonato Baiano, mas eu não pensava em conquista de título da Copa do Nordeste. Eu pensava em evolução de time, em montagem de time, em montagem de elenco. Porém, meu amigo torcedor do Bahia, que já tivemos diversos confrontos, diversas peleias aqui, né, sobre o que o dono do Bahia faz e o que eu falava, na qual a grande parte da torcida do Bahia sempre ficou do lado dos donos do Bahia e contra mim. Óbvio, isso é certo. Só que vocês estão vendo aqui que quem vocês defendiam não estava tão certo assim e eu não estava tão errado assim. Em 2 pontos. Primeiro, os donos do Bahia não contrataram jogadores pensando na temporada. Pensaram apenas em lucro. Fazendo o Bahia de vitrine, sim. Na qual a torcida não aceitava isso. Quando qualquer um falava isso, nós somos o segundo time do Grupo City. Irmão, ser o segundo ou último time do Grupo City não adianta de porra nenhuma. O que serve, na minha opinião, é ser o primeiro. E o primeiro é o que está na Inglaterra. O restante é tudo vitrine. Essa é a realidade. O restante é tudo vitrine. Mas talvez, por eles entenderem que aqui no Brasil o buraco é mais embaixo, eles queiram realmente fazer o Bahia de segundo time. Um pouco atrasado, que poderiam ter feito isso logo no início. Que aí ia chegar agora em março, metade de março, já tinha um time para disputar a Série A. O Bahia ainda não tem um time para disputar a Série A. Vão ter que remontar. Aí estão contratando aí, estão tentando contratar um monte de jogadores. A princípio, jogadores com características melhores para a Série A do que o que foram contratados. Mas que também não é garantia de nada, porque vão ter que se entrosar ainda. Vai entrar um monte de jogador e vai ter que se entrosar. E talvez vai ter que se entrosar durante o campeonato. Ou seja, erro de planejamento. Simples assim. Então, o Bahia se despediu
com um triunfo, mas uma competição melancólica do Bahia. Jogou contra o CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra. Meu pai hoje estava meio nostálgico, colocando no grupo da família um monte de fotos antigas dele pequenininho, meus avós, pacos e tal, que acabou eu, né, que sou mais velho, eu vi o mais velho, acabei acompanhando mais, vi o meu avô em vida, minha avó, a minha irmã também viu um pouquinho, meus outros irmãos também um pouquinho, mas muito pouco, eu que tive muito mais contato por ser o mais velho, inclusive com o meu avô, que morreu muito cedo. CRB, que já estava classificado. O CRB já estava classificado. O que o CRB poderia buscar era uma classificação maior. Terceira, segunda colocação, sei lá, brigar por uma... Mas já estava classificado o CRB. Então, o CRB, a derrota, não ia causar tanto trauma. O trauma seria a colocação, mas não a classificação. E o Bahia era simplesmente uma despedida. Tentar se despedir de maneira honrosa. Mas o último jogo, aí vem aquele detalhe, meu amigo torcedor. Vem aquele papo. A última impressão é que fica. Amigo torcedor do Bahia, cuidado com a última impressão, para você não ser levado ao erro. Cuidado com a última impressão. Se você for levar em consideração esse último jogo, que a gente está falando aqui, 3-0 Bahia em cima do CRB, você pode estar sendo levado ao erro. E a gente vai comentar aqui. Tá? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, do CRB, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, você pode ajudar através do Pix, através do Valeu, através do coraçãozinho que está aqui, de azul, aqui embaixo aqui do vídeo. Você pode ajudar da maneira como você quiser, que será sempre bem-vindo aqui ao canal, beleza? Então vamos lá, cara. O Bahia mereceu o triunfo? Sim, mereceu. O Bahia criou mais oportunidades? Sim, criou. Isso, eu acho que ninguém vai falar que o Bahia não mereceu o triunfo, que o Bahia foi melhor. Acho que é difícil. O CRB toma um gol logo no início. Quando o Bahia faz um gol logo no início, ele muda toda a configuração do jogo. Toda a configuração. Agora entenda aqui, meu amigo torcedor do Bahia. Porra, eu não tô falando que o Bahia teve o triunfo porque fez um gol no início e o jogo ficou fácil. Não é isso que eu tô falando. Porém, para as características da partida e de como o Bahia joga, você fazer um gol na frente, obrigar o adversário a adiantar a marcação e você ter espaço para jogar, é óbvio que facilitou o Bahia. E o Bahia foi muito feliz. Usou bem os espaços. O Bahia teve muito espaço. O Biel, que para mim é um grande destaque desse início de temporada do Bahia, teve muito espaço. E o Biel, que eu já falei e vou repetir. O Bahia não contratou um craque. Tá? Se o Biel fosse um craque, o Fluminense não tinha liberado. O Grêmio ia fazer de tudo para ficar com ele. Mas o Bahia contratou um bom jogador, que está em evolução. E eu acompanhando o Biel que eu conheço aqui do Fluminense, ele aqui, o Rio, jogou aqui pelo Fluminense, teve muitos altos e baixos, até por ser muito novo quando ele estava no Fluminense. O garoto evoluiu. É óbvio que o garoto evoluiu. Tá? E ele pode se tornar um jogador muito importante. E eu estou fazendo uma comparação, você, novinho, talvez não tenha acompanhado o Paulo Nunes, ponta, da base do Flamengo, arrebentou no Grêmio fazendo uma dupla sensacional com o Jardel.
Arrebentou também no Palmeiras. Estava lá naquela porradaria Palmeiras e Corinthians, Paulo Nunes e Edilson, que a porrada estancou. O Paulo Nunes era um russinho, cabelo louro, lisinho, né? E tinha características parecidas com a do Biel. Na verdade, o Biel, características parecidas dele. Só que o Paulo Nunes era mais ponta do que o Biel. E o Paulo Nunes conseguiu evoluir muito. De quando ele apareceu no Flamengo até arrebentar no Grêmio, Palmeiras. E o Biel tá indo por esse caminho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Não é porque a gente não olhe para um jogador e acha que ele não vai dar certo. E ele dá certo. Que eu não vou voltar atrás? Não. Eu, sinceramente, sempre achei que o Biel ia dar mais certo que o Kaique. Sempre falei aqui. Só que ele está me surpreendendo muito positivamente. Isso é muito legal. E como eu quero bem do Bahia, né? A gente fica feliz. A gente fica feliz por essa contratação. Então o Biel teve muito espaço. Muito espaço. E ele abre muito espaço, porque ele vem na velocidade, se acompanharem ele, vai ter jogada. O Chaves, o lateral, que é ala, que foi jogador do Renato Paiva e foi destaque jogando de ala, também está aparecendo muito bem. No primeiro gol do Bahia, logo no início, se você perceber, o Bahia vai para frente com 6 ou 7 jogadores quase chegando dentro da área do CRB. Porque o esquema proporciona isso. Agora eu vou fazer aqui uma ressalva. Vou ter que fazer uma ressalva. Eu estou vendo alguns canais, acompanhei alguns canais do Bahia, que eu não sei se essa passada de pano no Grupo City e a colocação de culpa no Renato Paiva é para ter mais liberdade de imprensa no Bahia, ou é simplesmente um pouco de falta de bom senso com algumas coisas que estão se acontecendo no Bahia. Bom, vamos lá. A maioria dos treinadores portugueses gosta de um esquema com 3 zagueiros. A maioria dos treinadores portugueses é da escola portuguesa, não são todos os treinadores, mas é da escola portuguesa fazer isso. Eu já falei aqui e vou repetir. Muitos treinadores portugueses, inclusive aqui no Brasil, e está tendo agora. O Flamengo tem um treinador português, que a torcida está odiando o cara, até porque o trabalho dele é horrível. Mas ele está fazendo algumas coisas que o treinador do Bahia faz. Pegar o volante e colocar como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Ele está fazendo exatamente igual. É uma escola que faz isso. Aqui no Flamengo ele está pegando o Thiago Maia e botando de zagueiro pelo lado esquerdo. Ele está pegando o Rezende e botando de zagueiro pelo lado esquerdo. Para dar o quê? Uma liberdade a mais para o ala. Muito mais para o ala. A saída de bola não é feita pelo Rezende. A saída de bola é feita pelo meia que está vindo aqui atrás para sair, para ter um pouquinho mais de qualidade. E botando alguém que tem pelo menos um lançamento, uma saída de bola com mais qualidade, que é o Canu, que está jogando pelo meio. Jogou pelo meio essa partida, que tem uma saída de bola melhor do que o Rezende, na minha opinião. Só que tem um detalhe. Talvez não quiseram comentar isso, mas eu vi muitos canais comentando. O Renato Paiva deu algumas entrevistas, e pelo menos em 2 entrevistas que eu vi, o Renato Paiva falando diretamente do padrão que o Grupo City queria pro time. Ou seja, o padrão, a reclamação dele era que o padrão que o Grupo City queria pro time não era o padrão dele, na qual ele não enxergava aquele time com aquele padrão. Porra. Então, se o treinador tá fazendo uma coisa que não é da convicção dele, mas é do dono, porra, tá errado, irmão. Então o dono do time tinha que contratar um cara
que fizesse a mesma cartilha que ele. O dono do time não é o treinador, pô. O dono do time. O Grupo City não é o treinador. Porra, se o Grupo City é o treinador, não contratava o Renato Paiva. Um dirigente que nunca mete a cara, os dirigentes desse grupo não metem a cara, assumiu o time, porra. Mas não, contratou um treinador. Então deixou a porra do cara trabalhar, irmão. Deixa o cara trabalhar com as características dele. Agora eu vou falar. A torcida do Bahia bateu palma dizendo, não, tem que se fazer o que o Grupo City manda. O Grupo City sabe da porra toda. Não sabe nada. Ele pode saber na Europa. Aqui no Brasil o buraco é mais embaixo. Ele tá vendo que não sabe, pô. E o Renato Paiva já tinha cantado essa pedra. Não tá dando. Os jogadores não têm características. Os jogadores não são pra Série A, pô. O que eles querem que eu faça, não dá pra fazer. Ele falou. Só que eu tô vendo alguns canais metendo a porrada no Renato Paiva e passando pano no Grupo City. Inclusive canais grandes, que eu acompanho. A partir do momento que ele falou que deixaram ele começar a trabalhar do jeito dele, eu acho que fizeram o seguinte, vamos deixar então o Renato Paiva fazer o que ele acha que está certo. Se não der certo, a gente manda ele embora. Fizeram justamente isso. Ele começou a fazer o que ele queria, a coisa começou a fluir um pouquinho mais tranquilo. Começou a fluir. Porque é o jeito que o cara sabe trabalhar. Com o quê? Com 3 zagueiros, com ala, botando jogadores para jogar nesse esquema, com características para isso, de saída rápida. Parece que esse Cauli é realmente um jogador bem diferenciado. Você tem o Iago Felipe ali que tem mais experiência. Ou seja, a coisa está fluindo. Porém, amigo torcedor do Bahia, o CRB eu estou até falando pouco, porque o CRB cada jogo é um jogo. O CRB perdeu 3-0? Perdeu. Tentou algumas coisas, o Bahia foi melhor. Mas o CRB agora inicia um outro campeonato. Inicia as quartas de final da Copa do Nordeste. É outro campeonato. A torcida do CRB, perdeu um de 3-0 do Bahia. Esquece. A próxima partida é outra situação. É outra situação completamente diferente. Vai ser difícil, mas é outra situação completamente diferente. É outro jogo. O CRB tem um time bem arrumado. Bem arrumado. Lógico, o CRB tomar um gol logo no início do jogo atrapalhou. Lógico que atrapalhou e facilitou o Bahia, por causa do esquema. Mas, meu amigo torcedor do Bahia, sobre o jogo, mereceu. Agora vamos lá, sem se iludir. O Bahia teve espaço. O Bahia teve espaço para jogar. E aproveitou muito bem o espaço. O CRB atacou muito pouco. Deu espaço, foi para cima e deu muito contra-ataque. Toda hora estava tendo 3 contra 3. Toda hora era 3 contra 3, porque o Bahia estava aproveitando esses espaços. Agora, meu amigo torcedor do Bahia, foi uma boa partida? Foi uma boa partida. Mas a gente está falando, não estou aqui criticando, tá? De um time bem arrumado, mas aqui é da Série B, na qual o Bahia sai na frente com um gol e joga no contra-ataque, porque não é que ficou todo atrás, não quis atacar, não. O Bahia teve momentos que trabalhou a bola, trabalhou muito bem, mas o CRB já estava muito espaçado. O Bahia faz um gol no início do jogo, depois tem um pênalti e faz um gol no final. 3-0. Então, um no início, depois um pênalti na metade do primeiro tempo e um gol no final. Criou outras oportunidades? Criou. Poderia ter feito mais gols? Poderia ter sido 5-0 esse jogo, 6-0? Poderia. Mas o que eu estou falando é pelos espaços encontrados. O Bahia não vai encontrar esses espaços do jeito que foi na Série A. Acho eu que o Paiva encontrou o caminho. Isso é mais importante. Ele encontrou o caminho. Se deixarem, ele vai por esse caminho. Tem tudo para evoluir? Tem. Mas não pode parar aí. O Bahia precisa de contratações. Esses nomes que estão sendo especulados aí, o Luciano do Bar, do Sport, é bom jogador. Caraca, me fugiu o nome. O jogador do Atlético Mineiro, que era do América Mineiro, foi pro Atlético Mineiro. Até grandes clubes queriam ele. O próprio Flamengo
tentou ele, se for para o Bahia, é um grande jogador, vai ajudar bastante. Tem aí o que foi do Grêmio, que já jogou até no Bahia, também é um grande jogador, vai dar mais uma encorpada nesse time. Mas não se iludam de começar a falar, lá, encontramos o caminho, não precisa de jogador. Precisa e precisa muito. Precisa muito. Principalmente porque o Bahia agora só tem o Campeonato Baiano e depois já começa o Campeonato Brasileiro. Então não vai ter tempo de confronto direto para testar o time. O novo time do Bahia para jogar a Série A. Mas, de todo mal, sim, teve evolução, parece que encontrou o caminho, mas não pode se iludir. Tem que fazer quase que um outro time. Tem que se fazer quase que um outro time. Vamos ser bem sinceros. Um terceiro zagueiro ali seria legal. Não é o Rezende. O Rezende, na boa, vocês podem gostar do Rezende. O Rezende é fraco. O Rezende é fraco. Pode ter um outro cara para jogar ali. Ter mais meio de campo. Ter mais atacante. Principalmente centroavante. Everaldo. Tem que ter um cara de mais peso. Mas todas essas contratações que o Bahia está fazendo, nenhuma tem um nome de peso. Nenhuma tem um nome de peso. Tem um cara para matar no peito e falar, é comigo. Não tem. E era isso que a torcida do Bahia esperava. Um cara de peso. Um cara de nome. Os donos do Bahia não trouxeram ninguém de nome. Estão trazendo um monte de operários. Vai dar certo? A gente torce que dê certo. Mas parece que de tudo de ruim que aconteceu, parece que o Bahia encontrou um caminho. Tomara que o grupo que comprou o Bahia deixe seguir esse caminho, porque foi a maneira que ele encontrou. Agora no finalzinho, mas foi a maneira que ele encontrou. Mas o Bahia mereceu o triunfo. Um abraço, fui!